Eu dou um exemplo simples da minha prática cotidiana. Certa vez um cliente me perguntou quem iria julgar o recurso dele em relação ao crime dele. E eu falei, são as 3 desembargadoras. Né? E isso pode parecer algo desnecessário, algo simplório, se a gente pensar de uma forma geral, se fosse um crime de furto, por exemplo. Mas, em relação ao crime de violência doméstica, ele me falou, mas são 3 desembargadoras? Não vai ter nenhum juiz homem me julgando na segunda instância? Porque na primeira instância já foi uma mulher. E agora aqui no tribunal também são 3 desembargadoras? Será que no STJ também vão ser 5 ministras? Com a palavra agora o Dr. Túlio Viana, professor de Direito Penal da UFMG. Excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Vilas Boas, eminentes desembargadores e desembargadoras aqui presentes, caros colegas. Eu venho falar na posição de professor de Direito Penal da UFMG, mas também não consigo me dissociar da minha posição de advogado criminalista. E, já de antemão, já vou dizer que vou me limitar a falar sobre a questão penal, a questão da 9ª Câmara Criminal, pela minha completa e absoluta ignorância em relação às câmaras empresariais e às câmaras de direito de família, nas quais eu não milito e não sei lecionar. Aliás, nós da academia já nos especializamos há tempos. Não é? Nós somos bastante especializados a ponto de teses e dissertações de mestrados pegar ali cada pontinho que às vezes a gente se pergunta por que nós estamos estudando tão a fundo um determinado ponto especificamente. Então, de especialização nós entendemos relativamente bem. E a especialização, ela traz coisas positivas e coisas negativas. Então, eu acho que o primeiro ponto que nós temos que nos perguntar é o que o tribunal quer exatamente com uma especialização em esses determinados temas. Maria da Penha, execução penal e os outros temas que cabem à 9ª Câmara. Qual a finalidade disso? Por que disso? Um dos motivos que justificam uma especialização de uma Câmara Criminal é a complexidade jurídica do tema. Você especializa porque o tema juridicamente ficou demasiadamente complexo. Talvez um exemplo bom em relação a isso seja de direito empresarial, que está cada vez mais complexo. E as pessoas que militam na área de contratos comuns não entendem ou não têm interesse específico em estudar aquilo a fundo. E aí você tem uma certa justificativa para isso. Agora, a primeira pergunta que eu me faço é, será que a Lei Maria da Penha é tão complexa do ponto de vista jurídico assim? Será que ela tem tantas especificidades assim, a ponto de precisar de uma Câmara específica para julgá-la? Porque, se assim fosse, eu acho que nós teríamos uma lista até maiores de crimes para nós termos câmaras especializadas. Um bom exemplo disso seria os crimes econômicos. Esses, sim, que são matéria extremamente complexa, extremamente peculiar. E nós não temos, até onde eu sei, a ideia de se criar uma câmara especializada em crimes econômicos. Será que seria o volume? Porque, se for o volume, nós temos também os crimes de drogas, que são crimes com intenso volume no tribunal, e nem por isso também temos uma Câmara especializada em matéria de drogas. Então, a grande questão que fica é, por que a Lei Maria da Penha? E isso gera problemas. Claro que quando você especializa, muitas vezes se quer fazer uma simetria, e isso foi falado várias vezes aqui hoje, uma simetria com as varas de primeira instância. Ora, não é porque existe uma vara especializada em família, pode ser em família, mas vamos falar no penal, não é porque existe uma vara especializada em Maria da Penha que eu tenho que ter necessariamente uma Câmara. Porque se assim fosse, teríamos que ter também uma Câmara especializada em drogas. Nós temos várias varas especializadas em drogas. Então não dá para a gente ter essa falsa simetria, porque se a gente for toda vara especializada, nós tivermos uma Câmara especializada, o STJ vai ter que ter câmaras especializadas também, o STF vai ter que ter turmas especializadas, e aí a gente teria isso ao infinito. Então, não é porque tem uma vara especializada que nós tenhamos que ter necessariamente no tribunal câmaras especializadas. Até porque uma das funções do tribunal é unificar o posicionamento jurisprudencial. E aí, você ter uma certa generalidade é algo até positivo. Porque se você tem casos criminais tratados de forma essencialmente diferentes, com jurisprudências firmadas diferentes, isso é ruim para o jurisdicionado, isso é ruim para o advogado, que tem que saber lidar com posicionamentos muito diferentes. Então, se
nós especializamos demais, isso pode ter sem motivo, e sem um motivo necessariamente aparente, isso pode ter prejuízos muito sérios. Quando nós pensamos que nós temos 8 câmaras criminais para decidir a jurisprudência criminal de todo o estado de Minas, nós temos essa função confiada a 40 desembargadores. Do ponto de vista até de democracia, de representatividade, é algo bastante interessante. Agora, em relação aos crimes da Lei Maria da Penha, essa função já é confiada apenas a 5 desembargadores. Mais precisamente a 4 desembargadoras e 1 desembargador. Então, isso torna toda a jurisprudência criminal nessa matéria em Minas Gerais restrita a 5 pessoas. 5 magistrados, quando, em termos gerais de direito penal, isso é confiado a 40. Então, em termos de representatividade, isso me parece muito negativo, especialmente em direito penal. Isso justificaria se nós tivéssemos, como eu disse, um alto grau de complexidade na legislação. Mas não me parece que a Lei Maria da Penha tenha essa complexidade, tamanha a ponto de exigir tanta especialização. Até porque no direito penal o que nós fazemos o tempo todo é análise de fato. É muita análise de fato. É para saber se o sujeito cometeu o crime ou não cometeu. E isso, na verdade, o criminalista treina isso desde que se entende por gente. Desde que começa o estágio, a gente treina isso o tempo todo. Né? Então, eu não sou contra, essencialmente, a uma especialização de câmaras criminais. O que me parece importante é nós nos perguntarmos por que nós queremos fazer isso. É uma complexidade jurídica? Porque a matéria, de fato, ela não me parece ter mais complexidade ou não. Um ponto que eu acho essencialmente importante, e eu não vi sendo tanto discutido aqui, é a questão do viés de gênero de uma Câmara como essa. Uma Câmara criminal especializada, ela já traz em si um problema, que é reduzir o número de desembargadores que vão firmar aquela jurisprudência. Então, em vez de serem 40, passam a ser 5. Mas quando nós temos isso realizado para crimes tão delicados como são os crimes da Lei Maria da Penha, isso se torna ainda mais complexo. Eu dou um exemplo simples da minha prática cotidiana. Certa vez um cliente me perguntou quem iria julgar o recurso dele em relação ao crime dele. E eu falei, são as 3 desembargadoras. E isso pode parecer algo desnecessário, algo simplório, se a gente pensar de uma forma geral, se fosse para um crime de furto, por exemplo. Mas, em relação ao crime de violência doméstica, ele me falou, mas são 3 desembargadoras? Não vai ter nenhum juiz homem me julgando na segunda instância? Porque na primeira instância já foi uma mulher. E agora aqui no tribunal também são 3 desembargadoras? Será que no STJ também vão ser 5 ministras? Então, ele falou isso com bastante indignação. E eu até defendi, de certa forma, a Câmara. Eu falei que, pelo que eu conheço das desembargadoras, nenhuma delas condenaria ele por conta de um viés exclusivamente de gênero. Mas isso gera uma percepção muito ruim no jurisdicionado. Independentemente do tribunal, das câmaras, não agirem de uma forma, vamos dizer assim, militante, em termos de questão de gênero, para o jurisdicionado, muitas vezes fica a sensação de que é uma Câmara de gênero, uma Câmara para punir homens. Isso é muito ruim, isso é muito negativo para o tribunal, porque mesmo que isso não seja assim de fato, essa imagem fica. Essa imagem, muitas vezes, é colada no imaginário popular. E um indivíduo que sai condenado numa Câmara como essa, muitas vezes, ele sai com a sensação de que ele foi, antes de tudo, injustiçado. E essa é uma sensação muito difícil de você desconstruir, e isso vai passando. Essas pessoas vão para a internet, vão para as redes sociais, e isso vai descredibilizando a instituição como um todo. Então, quando nós temos câmaras especializadas, como eu disse, já temos problemas. E eu acho que isso tem que ser muito pensado, se vale o custo-benefício. Agora, quando nós temos uma câmara especializada numa questão tão delicada como é a questão da Lei Maria da Penha, isso me parece ainda mais preocupante e isso me parece que gera muito mais prejuízos, não só do ponto de vista prático, com esse acúmulo que nós sabemos que está existindo em relação aos processos, mas prejuízos também na esfera simbólica, na esfera em que o jurisdicionado, muitas vezes, olha para aquela Câmara e não reconhece ali uma legitimidade.
realidade por um viés de gênero que, insisto, eu nem acho que exista de fato, né? Mas, na cabeça do jurisdicionado, às vezes, as imagens são até muito mais fortes do que a própria realidade. Dito isso, então, eu digo a Vossas Excelências que eu sou totalmente contrário à existência de uma Câmara Criminal especializada numa lei que, ao meu ver, é muito simples e não mereceria uma especialização. E mais, sou mais contrário ainda porque ela, justamente nesse tema tão delicado na sociedade contemporânea, tão politizado no mau sentido, que é a questão de gênero. Não acho que seja bom para a imagem do tribunal haver uma Câmara especializada em violência doméstica, querendo, de alguma forma, fazer uma simetria com as varas de violência doméstica. Nas varas de violência doméstica isso faz sentido, porque você tem realmente varas que vão acolher a mulher, que vai ser ouvida ali na audiência de instrução e julgamento. Faz sentido. Você tem uma mulher numa situação fragilizada, numa audiência de instrução e julgamento, sendo ouvida por outra mulher. Mas aqui não. Aqui é um tribunal de justiça. Aqui se julga processos já instruídos e não há qualquer tipo de contato com a vítima. Então, decididamente, não vejo a menor razão para ter uma Câmara especializada em violência doméstica. É a minha posição para o tribunal. Muito obrigado pela atenção. Muito agradecido, doutor Túlio Viana.